Agora que nós já demos os nossos recados, eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós continuamos hoje com a nossa série de pregações no livro de Atos, nossa série de mensagens. Nós temos estudado o livro de Atos. Nós, inicialmente, por todo o ano passado, nós estudamos o livro de Lucas, o Evangelho segundo nos escreveu Lucas, e agora nós estamos seguindo com os escritos do médico, do doutor Lucas, no seu livro em Atos agora. Atos, capítulo 3. Nós lemos a partir do versículo 1. Eu creio que todos acharam. Atos 3, a partir do versículo 1. E diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entrassem no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isto, Pedro lhes disse: "Israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto, e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo, e pediram que lhes fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus os ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo deveria sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado do meio
do seu povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Palavra de Deus. Senhor, nós agora te pedimos graça. Nós te pedimos agora que o Senhor venha para abrir o nosso entendimento, iluminar o nosso entendimento, pelo poder do Teu Espírito. Que os nossos olhos espirituais, que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, iluminados pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Que a Tua palavra venha trazer grande glória para o Teu nome. Que o nome de Jesus Cristo seja exaltado. Que o Teu povo seja abençoado e alimentado. Glorifica o Teu nome aqui hoje, Senhor. É o que nós oramos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora nós continuamos nossa série aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. E se você percebeu, esse é o segundo sermão do apóstolo Pedro. Nós falamos sobre o primeiro sermão na última semana. Esse agora é o segundo sermão. E você vê que o conteúdo da mensagem não mudou muito. Não mudou muito. Por quê? Porque se você vê comigo aí do versículo 1 ao versículo 10, nós temos a primeira parte. A primeira parte está o quê? Nos explicando, ou nos contando um milagre. Lucas está nos reportando um milagre. A cura desse aleijado. Mas o milagre, ele não é um fim em si mesmo. Porque ele não é um fim em si mesmo, a partir do versículo 11, então, agora o apóstolo Pedro, ele vai explicar o que eles estão vendo. Como na última semana nós vimos, então, acontece o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os discípulos. E aí eles começam a falar noutras línguas a qual eles não conheciam. E pessoas de várias partes do mundo começam a ouvir aquilo. Então, o que o apóstolo Pedro faz é, ele se levanta, nós vimos na última semana a transformação dele. Então, agora ele se levanta e começa o quê? A pregar. Aquele covarde que negou Jesus, agora é um novo homem transformado, um pregador do evangelho. Agora ele se levanta e ele agora, à luz da Bíblia, ele vai interpretar os fatos, aquilo que está acontecendo naquele tempo. Ele vai usar a profecia do profeta Joel. Aquilo que Joel disse, aquilo que Joel profetizou, está se cumprindo no dia do Pentecostes. Então aqui mais uma vez, primeiro é relatado um milagre, acontece o milagre. Depois que acontece o milagre, agora Pedro vai fazer o quê? Pedro vai explicar o que está acontecendo, como ele fez no capítulo anterior, como Lucas deixa reportado no capítulo anterior. Então ele vai explicar o milagre. Então o milagre é aquilo que mostra uma coisa adiante, é um sinal. Aliás, no Evangelho de João, João não usa essa palavra milagre, ele usa a palavra sinal. Porque o sinal é aquilo que aponta para algo maior. Quando você está indo para Boston, você vê lá Boston, 30 milhas. Aquilo é um sinal de algo que está por vir, algo que você está buscando, algo que você está indo ao encontro. Ninguém para na placa do lado da 90 para falar, nossa, que legal, cheguei, estou na placa. Por quê? Porque a placa não é o local que nós desejamos chegar. A placa não é um fim em si mesma, ela é só um sinal que aponta para algo maior. É a mesma coisa aqui, quando nós vemos milagres acontecendo na Bíblia. Então, nós precisamos entender essas coisas para que possamos entender os milagres. Então, ele vai observar o milagre, ele vai, através do Espírito Santo, fazer esse milagre. Esse aleijado, ele anda agora com eles, e as pessoas começam a olhar para eles. Então, o milagre, sem a pregação do Evangelho, não tem sentido nenhum. Se eles
tivessem feito o milagre, mas não tivessem pregado o evangelho, o que aquilo quer dizer, como aquilo muda a vida das pessoas, o milagre não faria sentido nenhum. Porque cada um ia pensar uma coisa, como eles já estavam pensando, porque se você notou e prestou atenção na leitura, eles já estavam pensando que quem eram os bambambãs, quem tinha feito o milagre? Pedro e João. Por que vocês estão nos olhando como se nós tivéssemos feito esse homem andar? Como muitas pessoas hoje clamam para si o poder de fazer isso e aquilo. E a Bíblia já nos deixa muito claro isso. Por que vocês olham? Os apóstolos, eles fazem o milagre, mas eles sabem que o milagre, que o poder, que a autoridade não está neles. É Deus agindo através deles. Nós somos apenas instrumentos de Deus. Não existe poder em nós, não existe autoridade em nós, não existem grandes homens de Deus. Existe um Deus grande que usa homens pecadores e pequenos como nós, que nos transformam, que nos lava, que nos purifica, para então nos usar para a glória do nome dEle. Só existe uma estrela na igreja de Cristo e é Cristo. Só existe uma cabeça na igreja de Cristo e é Cristo. Não existem grandes homens de Deus. Existem homens pequenos que Deus capacita pela sua graça para serem usados. Então, mais uma vez, os milagres não são um fim em si mesmo e nem meras demonstrações de poder. Os milagres são sinais que apontam para a restauração final que Deus trará. Por que eu falo que os milagres, eles não são apenas meras demonstrações de poder? Porque se você parar para analisar e pensar, e ver todos os milagres, olha os milagres, se atente para o que foi feito como milagre. Eles não foram feitos para impressionar ninguém. Aliás, essa é uma das propostas de Satanás para Jesus. Se você é o Filho de Deus, se joga daqui. E aí você vai lá sair voando, e aí as pessoas vão acreditar que você é o Filho de Deus. Se Jesus quisesse impressionar alguém, não, então eu vou voar, então eu vou me teletransportar, eu vou sei lá fazer o quê. Mas os milagres não são meras apresentações para se aparecer, para mostrar que Jesus tem poder. O milagre, mais uma vez, é algo que aponta para algo futuro, para a restauração futura, porque se você prestar atenção nos milagres de Jesus e nos milagres dos apóstolos, eles são milagres que lidam com o sofrimento humano. Eles são milagres que restauram aquilo que o pecado destruiu. Então, os milagres, eles lidam com a restauração que haverá de acontecer futuramente, completamente, quando Ele voltar. Quando todas as coisas forem restauradas. Então eles curam, Jesus cura, os apóstolos curam, porque eles estão revertendo o efeito do pecado sobre o ser humano. É isso então que eles estão apontando para algo maior, para algo final, para uma restauração final. Então os milagres trazem esperança futura, de algo futuro, para que nós possamos viver o hoje. Os milagres, eles trazem uma esperança futura, de que nós também seremos restaurados um dia. Mas essa esperança futura nos faz viver hoje de uma maneira diferente. Por quê? Porque nesse dia, Pedro curou um aleijado. Mas um dia, no dia do Senhor, o glorioso dia do Senhor, todos os aleijados saltarão. Todos os cegos verão, todos os mudos cantarão louvores ao Senhor. É disto que esse texto está falando, é disto que os milagres estão falando, é para isso que os milagres apontam. Para uma glória futura que Cristo já conquistou para nós. É disso que os milagres falam. Então, como que isso traz esperança para hoje? Você imagina que você, hoje, é um aleijado, por algum motivo, talvez você, como tantas pessoas, se envolve no acidente, e você fica tetraplégico, você quebra o pescoço, e você fica que nem lá, uma pessoa que todo mundo precisa de ajudar.
E não são poucas histórias, se você pesquisar um pouquinho, você vai ver quantas pessoas sofreram um acidente desse, novos, não, às vezes, muitas vezes atletas e etc. E pessoas que vão ficar numa cama ou numa cadeira a sua vida inteira. A sua vida inteira. Então elas leem um texto como esse. Então elas entendem que, mesmo que agora elas estejam passando pelo que elas estão passando, pelos sofrimentos que elas estão passando hoje, mesmo que hoje elas não possam se levantar, como nós fizemos no louvor, vamos nos levantar para adorar o Senhor. Se tivesse aqui alguém que não pudesse se levantar de uma cadeira, como ela se sentiria? Mas nós temos essa liberdade, mas muitos irmãos nossos não têm. Mas eles têm uma esperança, de que um dia eles serão restaurados. Um dia todos nós seremos restaurados, libertos do pecado. Andaremos em santidade, estaremos com Ele para sempre, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Essa é a promessa de Deus. Então, nós precisamos entender essa cura desse paralítico, e entender, mais uma vez, que Lucas, ele escreveu, o Evangelho de Lucas escreveu o livro de Atos, porque ele está tentando nos mostrar alguma coisa aqui que é muito importante, uma conexão que é muito importante. Porque se você se lembra, no capítulo 4 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, que nós estudamos no último ano, e no capítulo 5, Jesus começa o seu ministério terreno. E logo nos primeiros momentos do seu ministério, no capítulo 4, no capítulo 5, que ele vai expulsando demônios, ele tem um encontro com um paralítico. Se você lembra do capítulo 5, Jesus está numa casa, e então trazem para ele um paralítico. Lembram disso? E então trazem esse paralítico e abrem o teto e descem o paralítico na frente de Jesus. Lembram disso ou não? Então, o que acontece? Jesus, então, vai falar para ele assim, os seus pecados são perdoados. Aí todo mundo olha assim, Jesus, acho que você não entendeu o ponto, o que está precisando, não. Está precisando de outra coisa, Jesus. Mas, daqui a pouco a gente lida com isso. Porque, na cabeça dos fariseus, eles olham para aquilo e eles falam assim, mas quem é este que blasfema? Porque quem, senão Deus, pode perdoar pecados? Então Jesus diz para eles assim, vocês acham, parafraseando, então vocês acham que é mais fácil eu dizer seus pecados são perdoados? Porque realmente eu chego aqui e falo para o Miguel, os seus pecados estão perdoados. Ele vai embora feliz da vida que os pecados perdoassem ele. Mas quem sabe, quem pode ver se ele foi realmente perdoado? Ninguém. E se eu fizer isso, eu tenho como perdoar o pecado de alguém? Eu não sou Cristo. Então eles entendem, eles estão corretos nisso, porque o pecado é uma afronta contra Deus. O pecado é contra Deus. Quem tem autoridade para perdoar pecados é Deus. Então Jesus fala, vocês acham que perdoar pecados é mais fácil? Eu vou fazer o que é mais difícil para vocês entenderem e terem certeza de que eu tenho poder e autoridade para fazer aquilo que vocês acham que é mais fácil. Pega a sua cama, levanta e anda. E ele faz. Então Jesus, ele não está curando o paralítico, ele está perdoando os pecados, mas ele cura o paralítico para que eles possam entender que ele tem poder e autoridade para perdoar pecados. E o que isso tem a ver com esse texto aqui? Tudo. Tudo. Por quê? Porque assim como Jesus inicia o seu ministério curando um paralítico, agora, o primeiro milagre registrado por Lucas, pelos apóstolos, é o quê? A cura de um paralítico. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que o mesmo Espírito que habitava sobre Cristo, que o mesmo Espírito que Jesus Cristo prometeu que Ele daria, Ele deu, e agora Ele repousa sobre a sua igreja, agora Ele repousa sobre os seus apóstolos. A mesma autoridade agora está sobre a igreja. É disso que Ele está falando. É isso que Lucas quer deixar claro para nós aqui. O Espírito de Deus habita em mim e em você. E aí,
voltando agora para a questão do paralítico, aí ele olha, você imagina se você é paralítico, e você está lá, como esse, por exemplo, ele nasceu assim. E aí você olha e está esperando receber um dinheiro, ou no caso de Jesus, está esperando Jesus, o grande mestre, curar você. E Jesus fala para você, os seus pecados estão perdoados. Aí fala assim, mas Jesus, acho que você perdeu alguma coisa. Eu não vim aqui para ser perdoado de nada, eu vim aqui para ser curado. Mas Jesus, Ele sempre vai nos dar aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Por quê? Porque Jesus, Ele vai lidar com aquilo que é central na nossa vida, com o problema que é o central, que é a raiz de todos os nossos problemas na nossa vida, que é o pecado. Então, antes de lidar com o que é periférico na nossa vida, Jesus, Ele vai lidar com aquilo que é central. Ele vai lidar com aquilo que realmente destrói a nossa vida, que é o pecado. E muitas vezes nós chegamos para Jesus, e nós já chegamos com o discurso pronto. Ó Jesus, estou vindo aqui na igreja e eu já sei que eu preciso. E se você consertar essa e essa área da minha vida, então vai ficar tudo certo, Jesus. Eu só preciso que você faça isso para mim. Aí Jesus olha para você, e glória a Deus pela intercessão do Espírito Santo nas nossas orações. Porque eu gosto de ilustrar mais ou menos dessa maneira, a intercessão do Espírito Santo. Vamos supor que você tem um papel em branco, você pega o papel em branco lá e escreve a sua oração. Aí você entrega na mão do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo olha aquilo, ele lê aquilo e fala assim, não vai rolar. Aí ele pega um outro papel, ele pega um papelzinho vermelho, ele escreve no papelzinho vermelho. Deus, ele escreveu isso, mas o que ele quis dizer foi isso aqui. Glória a Deus, porque Deus não nos dá aquilo que nós pedimos, Ele nos dá aquilo que nós precisamos, porque Ele vê tudo aquilo que nós não vemos. Ele conhece tudo o que nós não conhecemos. Porque muitas vezes nós oramos, nós pedimos coisas para Deus, que se Deus nos desse, isso nos mataria. Porque nós somos campeões, como diz Jesus na oração do Pai Nosso, em pedir pedras, serpentes e escorpiões para Deus. E a gente nem sabe. Ó Deus, posso ter esse escorpiãozinho de estimação? Você está doido, menino? Ó, achei essa cobrinha preta, que bonita. Posso ficar, pai? Onde você achou isso? Solta esses meninos. É mais ou menos assim as nossas orações. Mas glória a Deus, porque Deus, Ele conhece o todo. Porque Deus sabe coisas que nós não sabemos. Ele nos responde segundo aquilo que Ele conhece, não segundo aquilo que nós podemos ver. Porque Ele vai além, o conhecimento dEle é infinito. Ele conhece todas as coisas. Então Jesus sempre vai nos dar aquilo que nós precisamos e não o que nós queremos. Ele sempre vai agir na nossa vida aonde nós precisamos e muitas vezes não aonde nós queremos. Porque muitas vezes nós apresentamos problemas diante de Deus e fala assim, Deus, Senhor, falamos de casamento, 10 semanas, vou usar um exemplo de casamento. Deus, o Senhor precisa mudar isso aqui no meu casamento, você precisa mudar a minha mulher nisso aqui. Aí você está lá orando, não, mas meu filho, se o problema não é o seu casamento, o problema não é a sua mulher, o problema é o pecado da sua vida, o problema é você mesmo. É você que está precisando ser transformado. Que, aliás, nós somos campeões nisso. Achar que todo mundo é problema e a gente não. Então, Jesus vai lidar com o maior problema das nossas vidas. E qual é o maior problema das nossas vidas? O pecado. Jesus quer lidar com o pecado nas nossas vidas. Ele quer nos santificar, Ele quer nos transformar. Ele quer nos transformar em novas criaturas. Porque o aleijado chega aqui pensando que o problema da vida dele é ele ser aleijado. Os cegos chegam para Jesus pensando que o problema da vida deles é eles serem cegos. O leproso pensa que o problema da vida dele é ser leproso. E sim, está causando muitos outros problemas. Mas o que a Bíblia está nos tentando nos ensinar é que por pior que seja a doença, pior que seja o câncer, pior que seja a lepra, pior que seja você ficar tetraplégico, pior que seja você ser cego,
existe algo muito maior e muito pior do que qualquer sofrimento que nós passemos nessa vida, que é o pecado. Jesus quer tratar o centro, para que aquilo que é periférico, então, seja transformado. E por que Deus quer lidar com o nosso pecado e não com o nosso sofrimento? Não que Ele não possa lidar com os nossos sofrimentos, Ele vai lidar com os nossos sofrimentos. Mas por que Ele lida com o que é central, com o que é a raiz de todo o nosso sofrimento? Em primeiro lugar, porque eles são a raiz de tudo. Então, se você quer matar os sintomas, por exemplo, se você, conversando com um médico uma vez, ele falou assim, sabe por que a gente não pode ficar dando remédio quando a pessoa chega no hospital e está cheio de dor, cheio disso, cheio daquilo? Porque a dor é apenas um sintoma. Se nós não curarmos o quê? O problema, a raiz do problema, aquilo que está causando a dor, então eu posso tratar o sintoma, eu posso aliviar os sintomas, mas eu não vou curar essa pessoa. Deus, Ele faz a mesma coisa conosco. Ele quer tratar aquilo que é a raiz, aquilo que é o causador do problema, aquilo que está nos levando a todas as dores que nós temos na vida, que é o pecado. Para então lidar com o nosso sofrimento, porque Ele trata com a raiz. Mas em segundo lugar, o pecado vai destruir a nossa vida. O pecado, um único pecado pode nos destruir, pode nos afastar de Deus, pode nos causar e nos levar à morte. Mas uma tonelada de sofrimento, se entendidos e vividos corretamente à luz da palavra de Deus, a única coisa que o sofrimento pode fazer conosco é nos transformar em criaturas melhores. Porque eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Se você quer entender qual que é o tema do Novo Testamento, esse é o tema do Novo Testamento. Vocês vão sofrer. Jesus disse isso. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Em outras palavras, vocês vão sofrer, mas o sofrimento não tem a palavra final na sua vida. Mas aí nós vemos o apóstolo Pedro dizendo, não estranhe quando o fogo vier para experimentar vocês, como se algo estranho estivesse acontecendo. Em outras palavras, não estranhe quando vocês estiverem passando por perseguições, por sofrimentos. Alguns de vocês vão até morrer, e morriam mesmo. Não estranhe quando essas coisas acontecerem com vocês, como se fosse algo estranho, porque todo o povo de Deus está passando pela mesma coisa. Ou senão, Tiago, irmão de Jesus, que diz, tende por motivo de grande alegria o passardes por muitos sofrimentos. Porque os sofrimentos vão trazer o quê? Maturidade. Porque os sofrimentos vão trazer o quê? Você mais para perto de Deus. Porque o sofrimento vai fazer essas duas coisas. Ou ele vai te levar para perto de Deus, ou ele vai te afastar de Deus. Não tem meio termo. Porque se você entende, se Deus é o centro da sua vida, se você entende o que o apóstolo Paulo nos ensina, quando ele diz, aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Então os sofrimentos, a única coisa que os sofrimentos vão fazer com você, é te levar para mais perto de Deus. Mas se o centro da sua vida não é Deus, se o centro da sua vida é qualquer outra coisa que não seja o Senhor, e você coloca qualquer outra coisa, é por isso que o primeiro mandamento é o primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim, porque se você fizer de qualquer outra coisa o Deus da sua vida, no dia que isso for tirado, isso é sofrimento, quando nos tiram alguma coisa que nós amamos. Se existe alguma coisa que você ama mais do que Deus, e isso é o centro da sua vida, isso for tirado de você, então, o seu Deus foi tirado de você. E a única coisa que o sofrimento vai fazer com você é te afastar de Deus. Sabe por quê? Porque eu já disse e repito, porque você usava Deus como um trampolim, como um objeto. Se Deus me der isso, então eu vou fazer isso. Se Deus me der isso, então eu vou. Isso que vem depois do então é o seu Deus, não Deus.
Deus é apenas o trampolim, é apenas o objeto que você usa para ter aquilo que você gosta, aquilo que você quer. E uma vez que você perdeu aquilo que você tem como Deus, então você abandona Deus. Igual aquele irmão que foi embora da igreja depois de 3 meses. E aí você liga para ele e pergunta, o que aconteceu? Aí ele fala assim, eu dei 3 meses para Deus resolver esse problema, ele não resolveu. Então esse problema é o Deus da vida dele. Esse é o Deus da vida dele. Ele veio para a igreja apenas porque ele queria uma bênção. Ele não estava amando e obedecendo e buscando a Deus, ele estava usando a Deus. Vocês entendem essa diferença? Então é isso que ele está falando aqui. Então o pecado ele pode nos destruir, o sofrimento não. Porque se o sofrimento, nós temos Deus como centro, o sofrimento vai nos transformar em criaturas melhores. Nós vamos confiar mais no Senhor. Nós vamos nos aproximar mais do Senhor. Nós vamos ser mais humildes. Porque não é isso que muitas vezes o sofrimento faz conosco? Trazer a realidade à tona de quem nós somos, que nós somos impotentes, que nós não podemos nada. Cai um filho seu de cama, e você faz o quê? Nada. Você pode fazer alguma coisa por mais dinheiro que você tenha. O que você pode fazer? Nada. O sofrimento nos mostra a nossa dependência de Deus. O sofrimento nos mostra que nós não estamos no controle, e Ele está. Então, no meio do sofrimento, nós aprendemos a confiar no Senhor. Mas Jesus, Ele quer então lidar com o pecado. E que pecado? Qual o pecado? Abre aí, se não tiver aberto, versículo 13. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto, e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo, e pediram que lhes fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Então, o que é pecado? E qual é o nosso pecado? É por isso, e eu falei na última semana, e Pedro aqui, quando ele fala vocês, ele está se incluindo nisso, porque ele negou a Cristo. Porque ele foi o primeiro a negar Cristo. Ele sabe muito bem que o que ele está pregando é verdade na vida dele. Mas ele se arrependeu. Então ele está pregando para eles, falando, vocês o entregaram. Em outras palavras, eu matei Jesus. Foram os meus pecados que mataram Jesus. E como eu costumo dizer, você quer saber o quanto o homem odeia Deus? O homem natural, a parte da graça, a parte do Espírito Santo. Você quer saber quem é o homem? O homem natural é esse. Ele odeia tanto a Deus, que no dia que Deus se tornou homem, o homem matou Deus. Nós matamos o autor da vida. É isso que esse texto está dizendo. A culpa do sangue de Jesus é nossa. A nossa desobediência, pois não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e carecem da graça, da glória de Deus. Esse é o Evangelho. E é disso que Jesus quer nos libertar, do pecado. Ele precisa lidar com o pecado. E aí nós entramos, a partir do versículo 18 aí, e intencionalmente a gente não tem como cobrir versículo por versículo de um capítulo inteiro da Bíblia, senão a gente ia sair daqui meia-noite. Eu sei que vocês gostariam muito que isso acontecesse, mas não vai ser hoje. Mas nós precisamos entender então a partir do versículo 18, que agora ele vai falar um pouquinho sobre um ofício de Cristo, o ofício de profeta. E apesar de nós não termos os 3 ofícios de Cristo aqui, eu quero te apresentar os 3 ofícios de Cristo. Quando você estuda em qualquer seminário, qualquer lugar, você vai aprender sobre os 3 ofícios de Cristo. Aliás, se você ler a nossa confissão de fé, se você ler os nossos catequismos, você vai ler sobre os ofícios de Cristo. Os 3 ofícios de Cristo. Nós temos 3 ofícios, ou seja, o ministério de Jesus Cristo é englobado em 3 ofícios.
Tudo aquilo que Jesus fez, ele pode ser descrito em 3 ofícios. O primeiro, como profeta, Jesus os 3 são, ele é profeta, sacerdote e rei. Todo o seu ministério lida com alguma dessas áreas. Então, como profeta, o que é um profeta? O profeta, como profeta, ele nos revela quem Deus é. O profeta, o trabalho do profeta é pregar, é anunciar, é revelar quem Deus é. Então, Jesus, como profeta, ele revela quem Deus é. Mas, em segundo lugar, como sacerdote, Jesus, então, ele nos representa diante de Deus. Então, como profeta, ele apresenta Deus. Como sacerdote, ele nos representa diante de Deus. E, em terceiro lugar, ele é rei. Ele é o rei do universo. Ele é aquele que se assenta no trono e governa tudo e todos. E por que é importante a gente entender isso aqui antes de falar de Jesus como profeta, que é o que o texto está nos ensinando? Porque nós precisamos viver esses 3 ofícios de Cristo de uma maneira simultânea. Não tem como eu aceitar a Cristo e viver para Cristo crendo em apenas um dos seus ofícios. E o que me chamou a atenção essa semana, eu estava conversando com uma pessoa que falou assim: mas eu creio em Jesus. Eu creio que Jesus salva. Mas eu conheço a pessoa, né? É um amigo que eu conheço muito bem a vida. Mas isso me chamou a atenção, por quê? Porque nós queremos Jesus como sacerdote. Nós queremos Jesus como redentor. Nós queremos Jesus como nosso salvador. Mas nós não queremos Jesus como profeta. Como aquele que revela Deus, que é Deus. Como rei que governe sobre as nossas vidas. Nós não queremos como profeta que traz a palavra e diz: você não pode viver dessa maneira, que confronta os nossos pecados. Nós não queremos Jesus como profeta. Nós não queremos Jesus como rei. Você não pode fazer o que você quer, porque a vida não é sua, ela não te pertence. Eu governo sobre a sua vida. Então, muitos querem Jesus como sacerdote, querem ter Jesus como representante e redentor diante de Deus, mas não aceitam como rei, não aceitam Jesus governando a sua vida, e como profeta, revelando a verdade e a palavra de Deus para nós. E isso vai trazer distorções na nossa vida com Deus, e nos levar a um falso cristianismo. E o grande problema disso é que você está se enganando, pensando que você é cristão. Porque não tem como eu aceitar Jesus como Redentor e não aceitar como Senhor. Não tem como eu aceitar Jesus como Redentor e não aceitá-lo como aquele que traz a verdade, como aquele que diz a verdade, como aquele que revela a Deus, e a sua palavra é a verdade, vai confrontar a minha vida e exige transformação. Não tem como. Não tem como. Então eu quero um Jesus que me ame. Essa é a linguagem de hoje. Eu quero um Jesus que me ame, que me abençoe, que me aceite, que interceda por mim e me salve. Eu quero o sacerdote Jesus. E eu acredito nesse Jesus. Eu acredito nesse Jesus, Rodrigo. Foi basicamente isso que ele me disse. Eu acredito nesse Jesus. Mas eu não quero obedecer o profeta. Porque quando o profeta fala, e ele fala a palavra de Deus, nós temos que nos submeter a ela. Eu não quero obedecer ao profeta, ou ser governado por esse rei. Eu não quero. Não quero me submeter à sua vontade. Mas não existe maneira nenhuma de você ser cristão sem ter Jesus como profeta, como sacerdote e como rei. Não existe. Se você está vivendo esse tipo de cristianismo, reveja o seu cristianismo. Reveja o seu cristianismo. Mas Jesus, ele não é apenas um profeta, mais um profeta no meio de muitos. Jesus é o último profeta, o maior profeta. Todos os profetas anteriores vieram de baixo, vieram da terra, mas esse é o único que vem do alto. Ele é o último e grande profeta. Ele é o novo Moisés. O novo Moisés.
Jesus é o último e grande profeta porque todos os outros apontavam para ele. Versículo 18, se a sua Bíblia estiver aberta aí. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas. Todos os profetas, a lei e os profetas, tudo apontam para Cristo. Como diz o autor de Hebreus, tudo aponta para Cristo. Se você leu o Antigo Testamento, se você não enxergou Jesus lá, volta e relê o Antigo Testamento, porque todo o Antigo Testamento é sobre Cristo. Tudo é sobre Cristo. É por isso que todas as pregações, eu tenho que falar de Cristo e do Evangelho, porque toda a Bíblia aponta para Cristo. Se eu não apontei Cristo, eu não preguei a palavra. Eu posso vir aqui tirar um monte de liçãozinha moral, um monte de liçãozinha coach, para você se sentir legal e bem. E você é cabeça e não é cauda. Pense positivo e fique rico. Né? Tem aquele livro, Pense e Fique Rico. E aí eu vim aqui com um monte de jargãozinho e uso a Bíblia aqui, porque a Bíblia fala isso aqui, e te dou essa mensagenzinha coach. Aí você sai naquela porta lá, você não lembra do que eu falei, ou senão, por mais que lembra, amanhã você vai sair daqui, e amanhã você chega no seu trabalho, ou sei lá onde você vai amanhã. Aí os sofrimentos batem na porta. E sabe o que essa mensagenzinha coach faz com você? Nada. Te piora. Sabe por que ela te piora? Porque ela não te preparou para viver o que o mundo vai te dar. Porque no mundo tereis aflições. É por isso que nós temos que pregar a palavra de Deus, e não as nossas opiniões, não as nossas histórias, e nada disso, porque nada disso muda ninguém. O que muda a vida de pessoas é o Evangelho de Jesus Cristo revelado na palavra dele. Então ele é o último grande profeta, porque todos apontam para ele, todos os profetas apontam para ele. Lembra do caminho de Emaús, quando ele encontra com os discípulos no caminho de Emaús, começando pela lei e os profetas, o próprio Jesus começou a mostrar para eles, no Antigo Testamento, que importava que o Messias sofresse para entrar na sua glória. Contudo, diferente de todos os outros profetas, todos os outros representavam a verdade que vinha de Deus. Todos os outros falavam autoritativamente a palavra de Deus. Eles apresentavam Deus. Quem é Deus? Através da palavra que é a verdade. Porque tudo o que Deus diz é verdade. Mas diferente de todos os outros profetas, Jesus não apresenta a palavra da verdade. Jesus é a verdade. Diferente de todos os outros profetas, Jesus não é aquele que apresenta Deus, esse aqui é Deus, olhem para Ele, obedeçam a Ele. Não. Jesus é aquele que é a exata representação de Deus, como diz Hebreus capítulo 1. Ele é a exata representação de Deus. Você quer ver Deus? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Todos os outros profetas diziam, não olhe para mim, olha para Ele. Não olha para mim, olha para Deus. Ele é o perfeito, Ele é o santo. E davam a palavra. Mas Jesus é o único que diz, é por isso que Ele é o grande profeta. Porque Ele é o único que diz, olhem para mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém é como Ele. E quem seria capaz de falar uma loucura dessa nos lábios de qualquer outra pessoa? Olhem para mim, imitem os meus passos, confiem em mim, porque eu sou o único caminho. Olhem para mim se vocês querem conhecer a Deus. Quem pode falar uma coisa dessa? E ainda nós temos pessoas que ainda dizem que, não, Jesus era um grande líder religioso, um grande profeta. Aliás, o islamismo também tem Jesus como profeta. Eles também creem que Jesus é um profeta. Contudo, nós temos Jesus não como um profeta, artigo indefinido. Jesus é o profeta. O profeta que todos os outros apontavam. Todas as profecias falavam dele.
Ele é o último e grande profeta. Então Jesus revela Deus perfeitamente, porque todos diziam: Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, Deus é compassivo, Deus é misericordioso. Todos os outros profetas apresentavam Deus, mostravam Deus, revelavam quem era Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom. Mas Jesus, diferente de todos os outros profetas, na cruz, ele revela todos os atributos de Deus de maneira perfeita. Porque na cruz nós vemos a ira de Deus contra o pecado, a santidade de Deus, a justiça de Deus, esmagando Cristo na cruz, por causa dos nossos pecados. Mas na cruz, nós vemos a bondade, a misericórdia, o amor de Deus, por causa do sangue derramado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos salvação, nós temos perdão, nós somos transformados, nós temos comunhão. A cruz de Cristo revela perfeitamente quem é Deus. Você quer conhecer Deus? Olhe para Cristo. Ele é o último e grande profeta. Jesus é o nosso novo Moisés, porque a partir do versículo 22, Lucas nos escreve aí sobre a pregação de Pedro, e Pedro então diz: pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que lhes disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do meu povo. Deus levantará um novo Moisés, um último Moisés, um profeta como eu, diz Moisés, mas ele não é como eu, que vocês podem reclamar e bater boca e fazer tudo o que vocês fizeram com Moisés. Ele é o último Moisés, é o Moisés que vem do alto. Porque assim como Moisés foi chamado por Deus, levantado por Deus, para tirar o povo, seu povo, escravo no Egito, para libertar da opressão de Faraó, Satanás, para libertar da escravidão e os levar para uma terra que mana leite e mel. Assim também, Deus usou Jesus, o nosso novo Moisés, para o último e final êxodo. Porque é isso que Moisés faz, com o sangue do cordeiro, na 10ª praga. Ele tira o povo no êxodo. Mas Deus, então, o que Moisés está nos dizendo, vai chegar um tempo que Deus levantará um novo Moisés, um profeta como eu, mas ele não é como eu. Porque agora, ele vai nos tirar do império das trevas, do governo de Satanás, da opressão do pecado, através, não agora de sangue de animais, mas através do seu próprio sangue. Ele vai morrer no nosso lugar, para pagar o preço dos nossos pecados, para nos tomar pelas mãos, agora através da ressurreição, nos tomar pelas mãos e nos tirar no último e final êxodo, que é aquele que vai nos levar para a verdadeira terra prometida. Qual terra prometida? A presença de Deus, que nós estaremos com Ele todos os dias, pela eternidade. Ele conquistou isso, Ele fez isso, é por isso que Ele é o novo Moisés, o novo profeta. Mais uma vez, não um profeta, mas o profeta. Mas depois de dito tudo isso e falado tudo isso, talvez a pergunta que fica é: o que eu faço agora com isso, tudo isso aí? O que eu faço com tudo isso aí? E o próprio apóstolo Pedro, ele vai responder aqui no versículo 18. Se você voltar a sua página aí. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas.
Esse milagre que nós vimos no começo desse texto, tem um dia em que todos eles serão restaurados. Aquele milagre que você precisa, aquele milagre que a sua família precisa, ele volta e ele restabelece. Nós agora teremos corpos glorificados, estaremos com o Senhor para sempre. Essa é a nossa promessa e essa é a nossa esperança. A nossa esperança não é uma vida boa e melhor aqui e agora. A nossa esperança não é o American Dream. A nossa esperança é Cristo. Atentando para as coisas que não se veem, porque aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Porque para mim, morrer é lucro e o viver é Cristo. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, que é santa e verdadeira. Nós te louvamos, ó Deus, pelo grande profeta, pelo novo Moisés, que o Senhor entregou a nós. E através da vida dele, nós temos salvação, perdão, transformação, quando nós entendemos e reconhecemos que nós somos diante de um Deus santo, como o Senhor é. Então, diante do Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Nos arrependemos dos nossos pecados. E te pedimos, tem misericórdia de nós, pois somos pecadores. Porque foram os nossos pecados que crucificaram Cristo. Porque fomos nós que matamos o autor da vida. Então perdoa-nos, ó Deus. Perdoa aquilo que nós falamos, pensamos, fizemos que não agradou a Ti. E dá-nos graça, Pai, pelo Teu Espírito, de andar em novidade de vida, em santidade, em ser santo como Tu és santo, porque essa é a Sua vontade para nós. Abençoa-nos assim, ó Pai. Perdoa-nos e dá-nos graça. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, o nosso grande profeta. Amém.